fiz uma análise aqui cuidadosa dos números, eu fiz uma análise cuidadosa da região e, infelizmente, esse projeto não vai se enquadrar nos meus critérios de aquisição. Aí eu vou dizer por quê. O preço de compra proposto é de 150 mil, o custo estimado da reforma é de 280 mil, a gente está falando de investimento entre entrada e reforma de 430 mil. Se conseguir alugar esses apartamentos, cada uma por 1.150, porque no Section 8 tem um teto, mas vamos dizer que é 1.150, a gente está falando de uma receita bruta total de 6.900 por mês. Só que, numa região D, esse imóvel está numa área D, não é C, é D. O nível de vacância é em torno de 15%, ou seja, a gente já perde aí 1.035 por mês dentro do forecast. E aí fica uma receita líquida efetiva de 5.865 por mês. A gente tem que levar em consideração o imposto predial, que é em torno de $125 por mês, o seguro, que a gente está falando aí de, como é uma área de alto risco, o seguro aumenta também, então a gente está falando aí de $350 por mês, tem a manutenção por causa da alta rotatividade, tem que fazer um forecast de $1.500, tem uma reserva de capital de $300, a gestão, né, do próprio managing de 10%, que dá $690, ou seja, a despesa já passou de 2.865, com uma receita líquida de 5.865, ou seja, já passou de 50% de despesa. Por quê? O lucro operacional líquido é de 3 mil por mês, que a gente pega a receita líquida de 5.865, menos os 2.865 de despesas. Eu não estou nem colocando aqui a questão de eletricidade, a questão de água, porque em alguns casos você tem que colocar isso, eu nem coloquei isso, estou sendo o mais conservador possível, está me dando 3 mil por mês, que dá um lucro líquido anual de 36 mil. O cap rate, neste caso, eu faço a divisão do lucro líquido dividido pelo total investido. A gente está falando cap rate de 8,37%. Só que não é realista, porque nesse bairro, ou seja, em bairros de classe D, o cap rate mínimo aceitável para justificar o risco é de 12 a 14%. Especialmente quando você tem alta vacância, você tem vandalismo frequente, você tem inadimplência acima da média, você tem custos operacionais elevados com seguro, a manutenção e o property management, e tem baixo risco de valorização, porque não se trata de uma área que está em processo de gentrificação, nem com força econômica suficiente para a projeção de valorização futura. Leva-se em fato ainda que quem está investindo é um investidor fora do Estado. Ele leva os custos operacionais e os riscos, porque fica 100% dependente da gestão terceirizada, e tem que ser uma gestão de alta eficiência, eu não tenho como estar fisicamente, nem o investidor, e aí a gente está fazendo aqui o custo de 280 mil, está muito otimista, os custos aqui estão subestimados, eu explico por quê. Como falou que foi vandalizado, a gente tem que fazer o sistema completo de elétrico, hidráulico, telhado, aquecimento e refrigeração. 280 mil pode estar sendo otimista. A gente tem que fazer aí uma consideração que, se aumentar de 10% a 20% nesse budget, já compromete completamente o retorno. E o refinanciamento fica difícil também, porque os bancos e os appraisers, eles são muito conservadores em bairros de classe D. O risco de não conseguir financiar no valor esperado é altíssimo. Porque qual que é o meu critério? Tem que ser imóveis, no mínimo, C+, de rating do bairro. Ou tem que ter localização com histórico de estabilidade ou gentrificação. A gente está falando aí de um cap rate que seja 10% para menos. Porque se for aí 12% a 14%, não dá para fazer aquela avaliação de 600 mil a 900 mil, é extremamente otimista, porque nesse caso os números eles não mentem. A gente também fica aí, idealmente com imóveis parcialmente ocupados ou com menor risco operacional. Tem que ter um potencial de valorização ou possibilidade de refinanciamento saudável. E eu respeito, né, o trabalho e o esforço envolvido, mas esse ativo ele não está compatível com o meu perfil de investimento. E para eu ir no mercado, na minha rede de contatos, fazer levantamento de recursos para um imóvel que não entra no meu critério mínimo, que eu estou falando aí, idealmente imóvel na classe, né, imóvel classe B ou C+, que é de borderline B, esse tipo de risco não justifica o retorno esperado. Porque com os mesmos 400 mil, eu consigo comprar um prédio que já esteja numa área B, que tem um potencial de valorização real muito mais elevado. Mas eu estou disposto a gente bater um papo, explicar melhor esses números e como eu fiz essas análises, para vocês entenderem como é que eu faço as minhas análises, e a gente vai conversando.